a nível de Brasília. Essa questão é muito grave, porque desde o começo, quando teve início o condomínio, nós entramos com uma ação porque uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, fez estudos, inclusive, de laboratório, em relação a sedimento e estudos, pessoas que estudam, que são doutoras nessa área, né, de dunas, que fez estudo e falou, olha, essa área é muito importante, é uma área de duna, uma área de preservação permanente, é chamada APP. Então, essa área, se é APP, não pode ser construído nada. E é interessante que no parecer e todas as colocações dos profissionais, dos técnicos, falavam o seguinte, olha, essa área do Buena Vista é uma área de recepção natural das águas de chuva. Então, a BR, quando chove, como é asfaltada, a velocidade é muito grande. Quando ia para essa área e a área estava com plantas, com a mata nativa e tudo, e com a duna na sua configuração, aquilo ali absorvia de um jeito que não causava impactos, né? Pela própria natureza, ela diminui a velocidade da água, que dá tempo para absorver, a duna absorver. É a drenagem natural. Mas aí o que aconteceu? Na hora que desmatou, na hora que aplanou, na hora que compactou, todos os efeitos adversos, quando vem a chuva, então é uma situação gravíssima, que vem com uma velocidade e a chuva não tem como infiltrar naturalmente. Então, o que foi acontecendo? Foi danificando toda a parte do entorno, que é do próprio empreendimento e do entorno do empreendimento, que é de dunas, né? E esse assoreamento, as dunas foram desmoronando e o assoreamento foi carregando essa areia toda para o rio Pitimbu. Para você ter uma ideia, a tubulação que passa, as pessoas normalmente olham o rio Pitimbu da BR, né? Então quase não dá para ver que ele é estreitinho. Quando a gente fala o rio Pitimbu é o que abastece a cidade, pensa que é um rio enorme, mas ele é singelo, o rio. E ele é abastecido, uma lâmina de água que não dá 20 centímetros de profundidade. E ele é abastecido permanentemente pela duna. Então, na hora que eu assorei o rio, eu acabo com esse abastecimento permanente dele. Então, só para você ter uma ideia, quem passa na BR e vê o rio lá embaixo, o rio Pitimbu, não tem essa ideia. Mas quem tem o cuidado de descer, vai ver que embaixo da BR tem uma tubulação. E essa tubulação, desde quando começou o empreendimento, nós temos fotos antes, durante e depois. A tubulação realmente, a gente percebe o tanto que foi assoreado até pela tubulação, certo? Então, a primeira vez que nós entramos com a ação foi paralisado as obras, mas o IDEMA recorreu e nós já buscamos 2 vezes outra paralisação. Pedimos mais uma última agora, porque a questão é que tivemos que... uma perícia veio aqui e constatou 14 impactos ambientais. E dentre esses impactos, o principal que nos preocupa maior é o assoreamento do rio, né, e a constatação de que a área realmente é de duna, a área de preservação permanente. Então, como eu falei, nós vivenciamos um problema grave de abastecimento de água, nós precisamos cuidar com muito carinho, com toda a técnica possível, os nossos mananciais, que já são poucos, e realmente o Ministério Público está fazendo toda a sua parte. Esperamos ter um resultado positivo, porque na hora que o condomínio afirma, nós já estamos prontos, mas está pronto a parte de infraestrutura do condomínio, mas aí vão ser adicionadas novas residências, novas edificações. Isso tudo tem sistema de drenagem, sistema de esgotamento, que a própria perícia disse que não foi estudada suficientemente. E outra coisa, duna é para recuperar, duna é para preservar. Não pode ser construído nada em cima de duna, principalmente margeando, dunas que margeiam o nosso rio Pitimbu. E existem outros empreendimentos tipo Buena Vista? Para quem não conhece, o Buena Vista fica logo, para quem sai de Parnamirim pela BR-101, fica logo depois de Nova Parnamirim, na margem esquerda, indo Natal na Parnamirim. Existem outros empreendimentos parecidos com isso, porque ali, para o telespectador entender, naquela estrada que liga a Copab ao Clube da Petrobras, o CEP, existe ali sendo aterrados, lagoas sendo aterrados para a construção civil. O Ministério Público já tem algo sobre isso? Tem pouco tempo
uma nova representação sobre também uma grande construção e até um outro condomínio, mas nós encaminhamos para a promotoria de Parnamirim. Então, assim, a gente não tem como ainda dar essa notícia em relação aos outros, né? Mas realmente nós recebemos e também provavelmente, eu entendo que na CEMURB também existem outros condomínios para serem licenciados próximos ao Rio Pitimbu, e espero que o órgão ambiental tenha a cautela, porque vejam só, a questão o órgão ambiental ele tem que adotar o princípio da prevenção. Aquilo que os nossos avós falam, é melhor prevenir do que remediar. Então, na dúvida, se eu tenho um parecer de um órgão confiável, né, uma instituição acadêmica que fala aquela área é duna, o que o órgão ambiental tem que falar? Então, vamos estudar mais, vamos pesquisar mais, e não falar, não concordo. Então, a prevenção, ela é extremamente importante. Então, a gente precisa trabalhar com prevenção, com cautela, com estudos ambientais. Fazendo os empreendimentos com base em estudos ambientais, a gente vê que realmente os empreendimentos podem ser viáveis, contanto que não seja em duna, em área de preservação permanente. Doutora Gilka, você falando em prevenção, existe um diálogo permanente entre o setor da construção civil, já que nós estamos falando disso, e a promotoria, no sentido até de evitar que as pessoas tenham prejuízo, as construtoras tenham prejuízo. Porque eu imagino o Buena Vista, eu passo todos os dias lá e vejo que é um investimento sofisticado. Isso sendo embargado será um prejuízo imenso, então era melhor não ter começado, inclusive do ponto de vista, sem falar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, para o bolso do dono. Existe uma agenda onde os investidores possam ter essas conversas de forma preventiva com os investidores, no sentido de orientar, de apontar o que pode, o que deve, o que não deve ser feito? Veja só. A coisa mais importante dentro de um empreendimento de grande porte, seja pequeno ou grande porte, que envolva recursos naturais, a fase mais importante é a fase do licenciamento. Então, o Ministério Público ele trabalha muito ultimamente, trabalha muito assim, nessa maneira proativa para ver se esses empreendimentos, se o licenciamento desses empreendimentos está acontecendo de uma maneira eficiente, porque para a gente ter empreendimentos seguros ambientalmente, sem problemas, a gente precisa investir no órgão ambiental, tanto municipal quanto estadual. Por exemplo, eu vou pegar um empreendimento, ele vai ter que ser analisado na fase de estudos, os estudos vão ter que ser analisados dentro do órgão ambiental por uma equipe multidisciplinar que avalie todos os impactos. Se o órgão é bem equipado, tem uma equipe boa, é muito difícil o licenciamento sair errado. O que acontecia e o que a gente percebe é que nos empreendimentos em que o Ministério Público entra contra, não é contra o empreendedor. O empreendedor, infelizmente, tem uma repercussão direta, mas é contra o órgão ambiental que não licenciou, não analisou. No caso do Buena Vista, não houve sequer um estudo ambiental. Entendeu? O estudo de impacto ambiental não foi feito qualquer estudo. Os estudos foram feitos depois, quando o Ministério começou a atuar, entendeu? Que foram requisitados, ou seja... Pode-se dizer que isso é uma irresponsabilidade. Tanto é que o órgão ambiental é réu na ação. Então, o grande problema é que o órgão ambiental é assim, o problema e a solução. O problema é ineficácia dos órgãos ambientais se atuarem de uma maneira informal, não profissional, com pouca gente. Isso é um problema grave. Qual é a solução para não termos problemas? É investir muito, solidamente, na questão dos órgãos ambientais. Porque na hora que eu entro com licenciamento, é uma segurança para o próprio empreendedor. Eu entro com licenciamento, eu quero licenciar um condomínio. Então, eu vou licenciar e eu tenho a certeza de que esse licenciamento passou por todas as fases, passou, no caso, pelos estudos necessários, por audiências públicas, e a população está sabendo como vai ser o condomínio, e o órgão ambiental sabe como que vai ser todos os efeitos, todos os impactos, já adotou as medidas mitigadoras para não acontecer impacto. Aí a licença sai, uma licença legalizada. Doutora Gilka da Mata, nosso tempo se esgotou, mas esse assunto não se esgota nessa nossa conversa. A gente volta a conversar sobre esse assunto. Aproveito para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que já está nas melhores bancas. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista.